E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para eu não precisar te xingar. Sobre a minha história, ontem eu estava assistindo um filme de Tolkien, né? E que, Já aliás, tem filme disso? tem o filme do Tolkien, da biografia dele, assim. É o cara do E Senhor dos é o Anéis. cara do Senhor dos Anéis e tal. Só que quando eu comecei a estudar sobre Tolkien, eu vi que, na verdade, ele é muito mais que o cara do Senhor dos Anéis. É muita profundidade, tem muitas camadas de simbolismo e reflexão. Tem muitos livros escritos assim. E ele viveu numa época ali onde tinha o C.S. Lewis também. Eles tinham correspondência entre eles, né? Sim, ele converteu o C.S. Lewis, acredita? Então, assim, o C.S. Lewis que escreveu Nárnia, né, como um livro, como uma história que tem todo um simbolismo cristão, né, no final das contas teve um dedo muito forte de Tolkien, porque Tolkien acabou, em outras palavras, né, interferindo na conversão do C.S. Lewis. Até que eles tinham uma discussão, porque um era evangélico, o outro era mais católico. Então, e numa época de Chesterton, é muito legal. E aí eu tava vendo ontem a biografia do Tolkien, e um filme que eu acho muito lindo, maravilhoso o filme, mas o filme em si não é tão divertido, assim, mas é bacana pra quem curte Tolkien. E o que me chamou a atenção nisso de ter começado aos 10 anos é que Tolkien escreveu e lançou o seu primeiro livro, que foi O Hobbit, com 45 anos de idade, cara. Nossa. Com 45 Tá anos de idade vendo? lançou O Hobbit. Eu achando 27 tarde. Então, isso que é interessante. Quando eu vi, eu falei, que legal, com 45 lançou Hobbit. Aham. E aí, cara, acho que talvez tenham sido mais 15, 16 anos para ele lançar a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Aham. Então ele foi escrevendo muito, com uma idade muito avançada. Ainda assim ele virou Tolkien, esse legado todo. E ele teve muita contribuição para o mundo literário, né? Por isso que eu falei dele, porque com 45 ele lançou o primeiro projeto dele ali que deu super certo. No meu caso, essa história que deve ter sido aí próximos 10 anos, né? Ela começou numa ótica onde eu era um cara, acho que muito perdedor na vida, assim. Eu era muito perdedor. Muito perdedor. Então, na escola, sabe? Eu era aquele cara que não era chamado no time do futebol, não era o cara com os amigos, eu era muito perdedor, assim, de certa forma. Sofria bullying. Bullying, tudo isso. Eu lembro, né, pô, de uma cena num colégio antigo, né, que eu estudava, que era o Galileu Galilei, assim. Tinha eu e um amigo, assim, e todo mundo excluindo a gente querendo fazer parte da conversa e eles excluindo a gente, não querendo andar com a gente, etc. Aquele colégio que você comprou e mandou demolir outro dia? Tô brincando. Assim, tem um pouco disso. E como eu acho que eu era perdedor em muitas coisas na vida, eu acho que eu encontrava de alguma forma jogos que eu pudesse ganhar. Isso foi muito importante na minha trajetória, encontrar as brigas que valia a pena comprar. Porque se você quer jogar num jogo onde você já parte da premissa que você vai perder, você tem muito mais dificuldade para ganhar, não é um jogo onde vai valer a pena o seu esforço. Então acho que isso tem muito a ver com encontrar o seu talento. E mais ou menos aos 10 anos, eu lembro que a minha mãe, ela ia pagar uma funcionária lá de casa, né? E ela deixou uma nota de R$ 100 na mesa. E eu lembro que eu olhei para essa nota de R$ 100 por algum motivo. E eu queria essa nota para mim. Eu nem sabia o que representava R$ 100, mas eu queria essa nota para mim. Aí eu falei, mãe, me dá esse dinheiro. Me dá essa nota. Ela, não, Thiago, você tá louco? Imagina um menino de 10 anos, R$ 100, tá louco? Aí eu, não, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Ela, não, não. E eu comecei a chorar na época. Eu falei, não, mas eu quero esse dinheiro e tal. Aí meu pai veio e resolveu a situação, não me deu. Mas eu lembro que ali eu comecei a gostar de dinheiro. Eu comecei a gostar de dinheiro. Eu nem sabia exatamente o que ele representava, mas eu sabia que era dinheiro, era um sinônimo de alguma coisa, de um jogo, de poder de compra, de alguma coisa. E aí eu fui crescendo. E eu sempre fui muito novo nas coisas que eu fazia, não é? Então eu sempre fui adiantado na escola, eu faço aniversário em outubro, e eu entrei na faculdade muito cedo. Quando eu passei no vestibular, eu devia estar ali com 16 anos para 17 anos. Eu comecei a faculdade muito cedo, eu lembro que eu vi uma palestra de alguém falando sobre análise técnica na época, né? E quando eu olhei para aquilo, e eu lá com meus 17 anos, e um cara que já assistia filme de mercado financeiro, querendo ser o cara do filme, que ficava rico, né? Eu pensei o seguinte, eu falei, eu quero trabalhar no mercado. Eu peguei um dinheiro, né, que os meus pais tinham deixado para mim, fui investir, e eu perdi esse dinheiro. Aquela história que todo mundo já conhece, perdi uma semana. E aí eu falei, pô, peraí, não é possível, não é possível. Tem gente que fica rica, esse jogo é o jogo que eu preciso ganhar. Eu olhava pra isso como um jogo, basicamente. Eu queria ficar rico. E aí eu peguei essa grana e eu comecei a estudar. E eu falei, caramba, foi por isso que eu errei. E aí continuei investindo. E aí, eu muito cedo, eu comecei a fazer alguns investimentos num fundo da geração futuro, na época. E aí eu conheci um assessor, na época, que era um assessor chamado Sullivan.
E ele todo de terno, e eu jovenzinho e tal, e ali começando, comecei a pagar uns boletos de R$ 300 por mês ali para investir, comecei a entender aquilo. Eu ia na Paulista, num prédio gigante, e eu sempre ia lá um monte de terno. Eu falava, caraca, é isso que eu quero para mim, eu quero estar aqui. E eu na faculdade há 17 anos, né? Aí foi passando o tempo, falei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei a fazer entrevista e tentar me aplicar para todas as vagas com 17 para 18 anos. E eu tinha começado na faculdade, então não passei em nenhum lugar, nenhum banco de investimentos. E aí eu comecei a virei garçom, virei aquela coisa que todo mundo já sabe, comecei a trabalhar de barman e tal, de noite, de madrugada, comecei a juntar dinheiro. E ninguém queria me contratar no mercado financeiro, eu achava um absurdo, porque eu olhava pro lado e falava, cara, eu vou ser o cara mais aplicado do planeta, ninguém vai trabalhar mais do que eu nesse lugar, eu vou ganhar esse jogo. E eu queria ganhar, eu queria ficar rico, eu queria crescer, e não tinha ninguém que queria mais do que eu, assim. E aí eu fui trabalhar na Hershey's, né? Fui trabalhar na Michael Page como headhunter e tal. E ninguém deixava entrar no mercado financeiro, cara. Não é possível, eu queria trabalhar, cara. Ninguém queria me dar trabalho, ninguém queria. Aí me ligaram uma vez uma oportunidade para eu empreender, para eu virar um assessor de investimentos. Numa época onde tinham 500 assessores no Brasil, nem tinha esse nome. Aí eu falei, eu vou trabalhar aqui. Quanto que é o salário? Aí eu descobri no primeiro dia que não tinha salário. Aí a oportunidade vem, né? Eu falei, pô, mas como assim não tem salário? Não tem salário, toma aqui. Eles me deram um cartão com o meu nome, Thiago Nigro, eu tenho até hoje. Thiago Nigro, a corretora da época e tal. Eu falei, cara, e agora, como eu ganho dinheiro? Você precisa prospectar pessoas. Eu falei, não é possível. Mas eu sei investir e tal. Ele falou, mas você vai ter que prospectar. Eu fiquei 7 anos prospectando pessoas e ajudando pessoas a investirem. E aí foi quando eu ganhei dinheiro de fato, né? Até o que me faz olhar para como algumas pessoas têm uma narrativa fracassada. A maioria das pessoas vão ser fracassadas financeiramente. A maioria das pessoas, infelizmente. Mas a maioria vai. É só você ver, por exemplo, as narrativas das pessoas que dizem que, por exemplo, eu fiquei rico vendendo curso. E que falaram que você também ficou rico vendendo curso, etc. Primeiro que não tem nenhum problema nisso. Porque se fosse um curso de... se fosse um professor ensinando, sei lá, educação financeira na escola, ia ser nobre. Mas quando você vira um curso e você ganha dinheiro, parece que isso é horrível. É uma narrativa que, já que as pessoas não conseguiram enriquecer, elas querem transformar você num fracassado e pegam uma narrativa que é confortável para elas, para que elas justifiquem a própria falta de sucesso que elas têm na vida. Né? E mesmo eu mostrando que, por exemplo, eu atingi minha liberdade financeira antes mesmo de vender qualquer curso. E pessoas insistem em fazer isso. Então eu sempre quis jogar um jogo que eu pudesse ganhar. Esse é um jogo que eu podia ganhar. Porque ninguém queria trabalhar mais do que eu. Eu trabalhava muito. Eu trabalho muito ainda, mas mudou. Eu chegava muito cedo, cara. Eu lembro que eu chegava lá no escritório de manhã, eu olhava pra lá, não tinha ninguém no escritório. Tiago, você trabalha esse tanto hoje, só pra te avisar. Trabalho, obrigado. Mas, cara, é isso. Eu queria jogar um jogo que eu pudesse ganhar, cara. Pra mim, as pessoas não têm que entrar num jogo que elas não possam ganhar, porque senão é desleal. Você vai jogar com alguém que é talentoso nessa área. É o Jorge Paulo Lemann, que desistiu do tênis mesmo sendo um bom jogador, porque ele não poderia ser o melhor do mundo. Então, é isso. Vê um pouco daí, cara.